Nós vamos continuar falando então hoje sobre a nossa campanha de 40 dias, que não é interrompida por nada, mesmo que precise ser enviada apenas via online. Nós vamos continuar falando da vida de Jesus, são 40 dias de Jesus e as suas parábolas lá no livro de Lucas. Hoje o que nós temos para falar para vocês é sobre a parábola da candeia, mas antes eu gostaria de ler um versículo que está lá no livro de João, capítulo 12, versículo 46. O próprio Senhor Jesus dizendo: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12, 46. Nós vamos começar com essa introdução. Jesus é a própria luz do mundo. Ele não apenas se auto-intitulou, como outros profetas intitulavam ele como a luz do mundo. Aquele que traria claridade, aquele que dissiparia as trevas. Bom, para ficar mais simples para você, imagine o seguinte: acabou a energia, você está trancado dentro de um quarto escuro, com janelas e cortinas fechadas, e acabou a energia. Você está sem o seu celular, está sem nada, e está aquele breu, né? Já período da noite. Aquilo nós poderemos chamar de trevas, totalmente escuro. E aí as pessoas falam: poxa, mas essa luta entre luz e trevas, ela pode ser vencida? É muito simples. O que acontece se você acender uma única vela no meio das trevas? Quem prevalece? A luz ou as trevas? As trevas conseguem englobar a luz e esconder a luz? Se eu acender uma lâmpada no meio desse local escuro, quem vai prevalecer, a luz ou as trevas? A luz. Por mais que as trevas existam, por mais que as trevas sejam reais, por mais que a gente traga isso para o mundo espiritual e diga: há uma batalha espiritual, há demônios, há espíritos malignos, há trevas, há maldade, há dor, há rancor, há mágoa, há tristeza, há pecado, há trevas. Mas basta com que se acenda uma luz e as trevas são dissipadas. E Jesus está dizendo que Ele é a própria luz do mundo. Ele é a fonte de luz de todos nós. E é por isso que Ele quer falar conosco hoje, através da parábola da candeia. Lá no livro de Lucas, abra lá o livro de Lucas, capítulo 11. A partir do versículo 33, hoje nós vamos falar sobre a parábola da candeia, dizendo que você nasceu para brilhar. Lucas, capítulo 11, versículo 33 até o 36. Acompanha comigo aí. Nossa tradução é a Nova Versão Internacional, dizendo assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Versículo 34, os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Versículo 35. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. E 36, para encerrar: logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Até aí, amém? Olha que interessante. Jesus propõe uma nova parábola, chamada parábola das candeias. Por que esse termo candeia? Porque não existia lâmpada no tempo de Jesus, senão ele usaria o termo lâmpada. As candeias, você conhece bem, o famoso lampião, né? Alguém aqui pegou? Não se entrega, não fala se pegou essa época, deixa pra lá. Mas vocês sabem do que eu estou falando. E ele compara a nossa vida, a luz que vem dele, com cadeias no meio da nossa sociedade, com candeias, melhor, na nossa sociedade, com lâmpadas na nossa sociedade. Olha o que ele começa falando no versículo 33. Nós temos algumas características aqui que eu quero trazer para vocês. São 4 pontos importantíssimos que Jesus destaca nessa parábola, dizendo do nosso papel. Ele é a luz suprema, Ele é a fonte da nossa luz, mas nós fomos feitos por Ele. E o primeiro ponto que eu quero destacar é justamente isso. Segundo a parábola da candeia, segundo Jesus, eu e você fomos feitos para brilhar. Você foi feito para brilhar.
Você encontra isso lá no versículo 33, quando ele começa dizendo: ninguém acende uma luz, ninguém faz isso, e coloca ela num lugar, ou um lugar escondido, ou debaixo de uma vasilha. Imagina eu pegar uma lâmpada, tá tudo escuro, eu acendi uma vela, e aí eu pego essa vela e eu faço o quê? Eu coloco ela no local mais alto para iluminar a maior quantidade de espaço daquele ambiente, ou eu escondo ela debaixo de uma vasilha? Jesus diz: ninguém acende uma candeia e esconde ela. Deixa eu começar pelo motivo pelo qual Jesus acendeu a luz dele na sua vida. Deus é bom com a gente. Quando eu olho para tudo aquilo que Jesus fez na minha vida, quando eu olho para tudo aquilo que Jesus, olhando para a minha situação, poderia ter agido com rigor, com justiça, seria justo ele me punir, seria justo ele me desprezar. Ele poderia ter feito tudo isso, mas ele escolheu me amar e me perdoar. Ele escolheu. E quando ele escolheu me amar e perdoar, quando ele escolheu amar e perdoar você, apesar dos seus pecados, apesar das suas manias, apesar dos seus erros, quando ele derramou tamanho amor, a palavra de Deus diz que ele pegou da sua própria luz e colocou dentro de você. Ele colocou a própria luz dele dentro do seu coração. Só pode perdoar quem já foi perdoado. Você já percebeu isso? Algumas pessoas têm uma dificuldade terrível em perdoar, porque às vezes não conseguem compreender o perdão de Jesus sobre a vida delas. Algumas pessoas têm dificuldade terrível de amar, de confiar, de se entregar, porque não conseguem enxergar que a luz que vem de Cristo já amou, já fez tudo isso pela vida delas. Quando Jesus acende, é como uma vela mesmo. Ele é a chama principal e ele vem lá e acende a tua vela. Ele acende a tua chama. E por que ele faz isso? Porque, primeiro, ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar as trevas que haviam em ti em luz. Luz que vem dele. Mas existe um outro motivo. Além de Jesus querer transformar a sua vida, é como um fogo que se alastra. Ele quer primeiro transformar a sua vida, mas depois ele quer que você brilhe. Ele quer que você espalhe essa luz. Ele quer que você seja um exemplo. É por isso que, gente, eu vou ser muito transparente. Eu até gaguejo aqui, porque tem coisas que são difíceis de falar. Eu tenho uma teoria. A minha teoria é baseada justamente na Escritura, que diz que no final dos tempos, por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Eu tenho uma teoria que a própria igreja, quando eu falo igreja, estou falando a igreja de Cristo na terra, e principalmente na nossa sociedade ocidental, uma igreja tão confortável, tão prática, que serve tão bem aos nossos interesses. Eu acredito que muitas vezes nós esquecemos e deixamos de agir conforme Jesus queria que agíssemos. Nós acabamos nos tornando egoístas, individualistas. Nós acabamos nos tornando completamente voltados para nós. E quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo para cada pessoa individualmente, estou falando a igreja como um todo. É uma marca desta geração. Nossas igrejas serem extremamente confortáveis, servir as pessoas em todas as suas necessidades, mas haver pouco comprometimento com a causa do Evangelho. Não com igrejas, mas com a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus acende uma luz em nossas vidas e a gente prefere: não tenho tempo. Eu tenho meus planos, eu tenho meus propósitos. Mas entenda, uma das primeiras coisas que nós vemos nessa parábola, na verdade a primeira delas, lá no versículo 33, que Jesus não acende uma luz para ficar escondida. Ele acendeu a luz dele na sua vida para você simplesmente brilhar. Você nasceu para isso. Você nasceu com esse propósito. Ele fez você com esse propósito. Ou você acha que ele te salvou, te amou, te perdoou, só porque você é lindo e maravilhoso e você vai ficar quietinho agora, guardadinho ali numa gaveta? Não. Você nasceu à luz de Cristo para brilhar. Para que serve uma luz se não para brilhar? Pastor, acho que a minha pilha está meio fraca. Eu acho que acabou a bateria por aqui, acho que eu preciso de uma recarga. Que assim seja. Mas o que não pode é ficar. Outro dia, vou contar uma história
bem simples para vocês. Essa semana, quem mora aqui na aldeia, nas últimas 2 semanas, sofreram alguns pequenos apagões de energia. Né? Vocês devem ter percebido, as últimas 2 semanas tivemos acho que 2 ou 3 apagões de energia, né? Que ficaram algumas horas sem energia. E aí, quando acabou a energia, eu perguntei à minha esposa, por que aquela luz de emergência não acendeu? Que nós temos uma lâmpada, sabe aquela de emergência que fica na tomada? Né? E aí, quando acaba a luz, o que acontece com a lâmpada de emergência? E eu perguntei, minha esposa, cadê a luz de emergência que não acendeu? Ah, tá aqui, no outro quarto. Mas por que ela não acendeu? Porque ela não está na tomada. Quando você tem uma lâmpada, não sei se você sabe, mas eu vou te explicar. Quando você tem uma lâmpada de emergência, ela tem uma bateria. E essa bateria ela vai durar algum tempo. Mas, porém, para essa bateria acender a lâmpada e durar algum tempo, ela precisa estar carregada. Então, qual é a lógica das lâmpadas de emergência? Você deixa ela sempre na tomada, na energia. Porque quando a energia faltar, automaticamente ela se acende. Não é simples? Em casa não funcionou muito bem. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Jesus é a fonte da energia. Jesus é a fonte de energia, amém? E você nasceu para ser essa lâmpada de emergência na vida de muitos. E é óbvio, quando você se acende na luz de Cristo, você ilumina primeiro a si próprio e todos que estão ao seu redor. Mas se você não está conectado, se você não está lá na tomada, se você não está recebendo a energia devida, quando as trevas vierem, e elas virão, no momento de luto, no momento de dor, no momento de erro, de pecado, seja causado por você ou causaram sobre você, não importa, as trevas virão. E aí a grande diferença, quando as trevas vierem, nós temos a conexão, nós temos carregada a nossa bateria na presença de Deus. Você nasceu para brilhar, amém? Esse é o primeiro ponto. E aí um segundo ponto importante, já pegando essa ilustração, é que nós temos que estar no lugar certo. Por exemplo, sem querer pegar no pé, mas a lâmpada de emergência que não estava na tomada, não estava carregando, está no lugar errado, está fora da tomada, está fora da conexão. E mesmo, agora vamos partir do princípio que maravilha, estava lá na tomada, carregou bonitinho, acabou a energia, vieram as trevas, a luz brilhou. E aí nós fazemos o quê? Pegamos essa lâmpada de emergência e colocamos ela embaixo da cama. Muito bem. Vai servir para muita coisa? Não sei, talvez para alguns insetos que tentem se esconder, ilumine. Tirar pernilongo debaixo da cama. Gente, pernilongo é terrível, né? Eu não sei vocês, mas eu sofro bastante com pernilongo aqui na aldeia. É uma coisa fora do sério. Você acende a luz, eles somem, eles aparecem. Você apaga a luz, eles fazem fila na tua orelha. E aí você corre, acende a luz e procura e não acha. Aí você apaga a luz, lá estão eles de novo, famintos e felizes. Por que eu estou dizendo isso? É um exemplo bobo, mas são outros seres que atuam na escuridão. Porque eles sabem que são um alvo fácil quando diante da luz. Não adianta você ter a luz de Cristo. Quer dizer, é muito bom ter a luz de Cristo. É fantástico ter a luz de Cristo. Agora, se eu tenho essa luz e eu escondo ela, qual a utilidade? E aí a grande pergunta, nós temos escondido ou temos posicionado no lugar certo? Isso fala ainda na parte B do versículo 33. Diz aqui, olha, não adianta ficar escondida. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para os que entram possam ver a sua luz. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Existiu uma contaminação, ao meu ver, do evangelho, principalmente década de 80 e 90, onde se pregavam muito aquela coisa do tipo, você é cabeça, você não é cauda, você nasceu para ser o primeiro. E ficava muito aquela pregação motivacional dizendo, todo crente tem que ser o melhor. Você vai ser o mais rico, o mais próspero, o mais bem-sucedido. E eu ficava imaginando, meu Deus, não tem lugar para segundo, terceiro, quarto.
Esse tipo de exposição, de pregação da palavra, dá a impressão que todo mundo tem que ser o melhor dos melhores. Mas se alguém é o melhor, tem que ter um segundo. Se tem um segundo, tem que ter um terceiro, e assim por diante. Então, eu particularmente, eu abomino esse tipo de pregação, onde as pessoas ficam hierarquizando, colocando em competição quem é melhor que quem. A questão não é ser melhor, maior ou ter mais. O que Jesus está dizendo aqui é que cada um tem que estar no seu lugar apropriado, para que todos que entram possam ver a luz. É mais ou menos assim. Todo mundo tem que ser médico, todo mundo tem que ser engenheiro, todo mundo tem que ser astronauta da NASA. Não. Nós precisamos de trabalhadores em todas as áreas, assim como tem que ter astronauta na NASA. Tem que ter pessoas que recolhem o lixo com frequência para não virar uma maluquice e epidemias de outras doenças. Nós precisamos de pessoas que fazem tudo em todas as áreas. A grande diferença é, você está no seu lugar apropriado? Você está fazendo o que deveria estar fazendo? Ou você está subestimando aquilo que Deus entregou na tua mão? Ou você está hiperestimando aquilo que Deus deu na sua mão? Cada um de nós, segundo a palavra de Deus, não apenas precisamos ter a consciência que nascemos para brilhar, mas precisamos sim estar no lugar certo. Sabe aquela história de o lugar certo na hora certa? É isso. Como que eu sei? Ouvindo a Deus. Deus te criou para ser um empresário. Ótimo, seja o melhor empresário possível. Esteja no lugar apropriado que Ele te colocou. Deus te colocou para ser um profissional de saúde. Ótimo, seja um profissional de saúde da melhor maneira possível no seu lugar apropriado. Deus me criou para pregar a palavra de Deus. Ótimo, estude, medite, ore, jejue, faça o melhor no seu ministério, esteja no seu lugar apropriado, segundo aquilo que Deus te criou. O importante é você estar no lugar apropriado. E aí, o grande problema da humanidade de hoje é que as pessoas estão tão perdidas correndo atrás de dinheiro, de fama, e não importa o preço, não importa o custo, não importa. Elas fazem de tudo para ter fama e dinheiro, mesmo que o lugar seja inapropriado. Está cheio de gente fazendo o que não deveria. Está cheio de gente no ministério fazendo o que não deveria. Eu lembro que uma vez conversando com o Edinho, eu fiz uma pergunta que eu coloquei ele na parede. Falei, Edinho, vamos falar de vocação. Vocação ministerial. Por que você acredita que Deus te chamou para pregar a palavra? E aí foi muito engraçada a resposta dele. Foi uma das melhores que eu já vi na minha vida. Ele falou, Rogério, eu vou ser muito honesto com você. Eu não tive um chamado de Deus para pregar. Eu falei, sério? Falei, tem gente que tem um chamado, um sonho, uma voz, uma revelação, um profeta. Eu não tive nada disso. É que eu comecei a olhar ao redor e tinha tanto pregador ruim. Eu comecei a olhar na minha volta e eu vi que tinha tanta gente falando tanta abobrinha, tanta besteira. Tinha tanta gente maculando o evangelho genuíno de Jesus Cristo que eu decidi, eu preciso fazer alguma coisa. E eu gostei da resposta dele. Sabe por que eu gostei da resposta dele? Porque isso tem a ver, estar no lugar apropriado. Fazendo com que a luz de Cristo brilhe através de você e alcance outras vidas. Nós temos nos colocado num lugar apropriado. Eu pego muito no pé, eu falo bastante, sempre brincando, mas com aquele tom de seriedade. Pessoal que tem destaque no ministério. Pessoal do louvor, por exemplo, está sempre aqui em cima, passa meia hora, 40 minutos aqui cantando. Você está no lugar apropriado? Qual é a tua motivação? Você está aqui porque gosta de estar no holofote? Ou você realmente quer ver Deus usando a sua vida? Você prega por qual razão? Você aconselha por qual razão? Você convida as pessoas, abre a porta da sua casa, faz ali um domus, é um facilitador, por quais razões? A grande pergunta é, você está no lugar apropriado? Gente, não tem coisa mais triste do que você estar fazendo algo que não deveria. Não tem prazer, não tem alegria, não tem empolgação nenhuma. Não tem, sabe, aquele fogo de Deus no seu coração. Mas tem uma outra coisa também que é muito triste. Deus colocar um fogo no teu coração e você esconder. Lembra da parábola dos talentos? Ele deu 10 para um, deu 5 para outro, deu 1 para outro.
Aquele que recebeu um talento, e a Bíblia diz que foi dado segundo a capacidade de cada um de lidar com os talentos. Ele escondeu, ele enterrou o talento. Deus está querendo usar, em todas as palavras eu vou falar agora de uma maneira muito clara, Deus está querendo usar a minha vida e a sua vida para abençoar e iluminar a vida de outros. E a gente fica aí, igual avestruz, enfiando a cabeça dentro da terra. Um abraço, gente. Um abraço, um copo de água, uma marmita, uma oração, chorar junto, às vezes nem palavras. Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida de outros. Esteja no lugar apropriado. Esteja no lugar apropriado. Você pode dizer isso com todo carinho para quem está perto de você? Não se esconda. Esteja no lugar apropriado. E abençoe a vida de muitos. Amém? Passou da hora da gente manifestar a luz de Cristo. Principalmente aqui nesse lugar. E em terceiro ponto que nós temos que prestar atenção é: você tem que começar a proteger os seus olhos. Porque Jesus afirma que quando ele põe uma luz em alguém, essa pessoa, primeiro ponto, nasceu para isso, para brilhar. Segundo ponto, ela precisa estar no local adequado para que essa luz se manifeste. Mas agora existem 2 pontos importantes que nós vamos prestar atenção. O primeiro é proteger os seus olhos. Porque já que ele colocou a luz dentro de você, você não pode perder o brilho. Dá para perder o brilho? Ou se dá. Como se perde o brilho? Vamos lá para a minha parábola moderna da lâmpada de emergência. Como que ela perde o brilho? Gastando a energia e não repondo. Gastando a energia e não pondo na tomada de novo para carregar. Gente, é fácil perder o brilho? Eu sou testemunha vivo que eu digo, é fácil perder o brilho. Não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu já perdi o brilho algum tempo atrás. Perdi o brilho. Perdi o brilho. Comecei a tratar o ministério, a obra de Deus, com minhas habilidades e talentos que Deus já tinha me dado. Mas o fogo do Espírito Santo, o brilho de Deus, aquela verdadeira luz que só pode vir de Cristo, a fonte que é Ele, eu comecei a me distanciar. Comecei a fazer as coisas de maneira rotineira. Sabe aquela coisa do automático? Eu vou fazendo porque eu sei fazer. Não paro mais para buscar, não paro mais para aprofundar, não paro mais. E quando a gente não para buscar a fonte, nós começamos a perder o brilho. E isso, preste bem atenção, Jesus diz que a maneira de perder o brilho é pelos olhos. É pela maneira como nós enxergamos as coisas. Quando você desconecta da tomada e começa a perder a energia, começa a perder a luz, automaticamente os seus olhos começam a ver as coisas de maneira diferente. Olha o que fala lá no versículo 34 e 35. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Vamos dar um exemplo bem bacana, bem atual. Chegou o coronavírus. Meu Deus, vai todo mundo morrer. Os teus olhos, é a maneira como você enxerga. Quando você desconecta da tomada, quando você desconecta da fonte de luz, que é o próprio Cristo, você começa a olhar as coisas com um olhar de trevas. Meu casamento não tem mais jeito. Não dá mais. Os teus olhos passam a não ser mais bons. Os teus olhos passam a ser trevas. Não, eu desisti, não dá mais. Meu casamento chega. Não vejo mais saída. Os meus olhos não veem mais saída. Não, eu desisti da minha relação com os meus pais, com os meus filhos. Não tem como mais. É melhor cada um ficar pro seu canto. Olha, não dá. É muita... perdoa, machuca de novo. Não, é melhor parar. Os teus olhos passam a ver as coisas. Olha a crise financeira. Oh, meu Deus, vocês viram o que aconteceu com a Bolsa essa semana? Gente, vocês não viram o que aconteceu com a Bolsa? Com os mercados do mundo inteiro? Vocês têm noção de quanto se perdeu de dinheiro no mundo essa semana? Os teus olhos determinam como você enxerga isso. Como você vê essa situação. Como você enxerga essa quebra.
Eu estava comentando com o pessoal essa semana, no Domus, no discipulado. Eu perdi bastante dinheiro essa semana. Não que eu tenha muito dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu perdi. Eu perdi boa parte. Quase 1/4 das minhas economias foram embora essa semana com essa crise. Eu estou preocupado com isso? Não. Ah, Rogério, vai dizer que você dormiu. Dormi tranquilo. Deus é minha testemunha. O Espírito Santo de Deus é minha testemunha. Dormi do mesmo jeito. Acordei do mesmo jeito. Continuei tocando o barco. Sabe por quê? Porque meus olhos não estão postos nisso. Eu sei que a minha segurança não é dinheiro algum. Eu sei que a minha segurança é o Senhor. E não adianta ter um dinheiro guardado, aplicado, amanhã eu saio, cai um avião na minha cabeça. De nada adianta. Onde eu quero chegar com isso? Como os nossos olhos enxergam as crises. Volto a dizer, quando você desconecta da tomada, quando você começa a perder a sua energia, o primeiro lugar que se manifesta as trevas são nos teus olhos, na maneira como você vê as coisas. Na maneira como você começa a olhar as suas relações, os seus amigos, os seus colegas de trabalho. Não, aquele ali está tentando me derrubar. Eu tenho certeza. Não, eu estou sentindo que tem uma inveja ali, ele está tentando puxar meu tapete. Às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes é uma loucura que o inferno tem colocado diante dos teus olhos. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Se tem um ilusionista bom nesse mundo, melhor do que qualquer um que já passou pela face da terra, esse ilusionista se chama Satanás. Ele é muito bom em pintar quadros diante dos seus olhos, que te fazem perder a fé, a esperança, o amor e tudo aquilo que Jesus está tentando colocar. Gente, eu sei que parece simplista demais o que eu vou falar, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho tão lindo quando Paulo fala, o que pode me fazer o homem mortal? O que ele pode me fazer? Me castigar, me torturar, tirar minha vida. E Paulo chega a uma conclusão de um nível tão profundo de cristianismo, um nível tão profundo da luz de Deus dentro dele, que ele fala, se alguém tirar minha vida, isso para mim é lucro. Ah, então Paulo devia estar sofrendo muito. Não, o que ele está tentando dizer é que na pior das hipóteses ele morre. E na pior das hipóteses ele ganha o melhor dos prêmios, que é ir para junto de Deus. Isso é um olhar cheio de luz. Agora, quando nós estamos desconectados da energia, tudo é crise. Tudo é, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Não, porque isso, porque aquilo. Eu não sei o que eu faço se eu perder tal coisa. Deus é soberano. E Ele diz para você, cuidado com os seus olhos. Como andam os seus olhos? Os seus olhos estão conseguindo guardar a luz? Ou a luz está indo embora por ele e só está entrando trevas? Tudo que você olha é desgraça, terrível, situações que não vêm mais à sua mente. Como Deus vai resolver? Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Se você está com medo, seja de enfermidade, crise financeira, crise conjugal, não importa, e você fica falando, Deus, eu não vejo solução, ótimo. Ótimo, porque Deus é especialista em fazer coisas que você nem imagina como. Eu já falei isso várias vezes para Deus. Quantas vezes na minha falta de fé eu não falei, Deus, eu não vejo saída. Ótimo. Não precisa enxergar. Deixa a luz de Cristo passar pelos teus olhos. Deixa Ele iluminar. Deixa Ele trazer a solução do jeito dele. Amém? E como eu falei, duas coisas importantes. Uma é manter a luz. Se os teus olhos começarem a ver tudo como desespero, por falta de estar conectado com Deus, você não mantém a luz. Agora, não basta manter a luz. Diga isso com carinho aí para o seu colega. Não basta manter a luz. É preciso aumentar o nível da luz. E o quarto ponto que nós vamos ver é exatamente isso. Você precisa buscar uma vida cheia de luz. Ao invés de perder o que tem, você mantém e busca mais. Esse é o segredo de você ter uma vida bem-sucedida nessa terra. Bem-sucedida não é sinônimo, volto a dizer aqui, de falta de problemas. Não é sinônimo de falta de problemas. Vocês vão ter problemas. A diferença é, você vai ser bem-sucedido diante dos problemas? Sim ou não? Se você buscar uma vida cheia de luz, sim. E ele fala exatamente isso no versículo 36. Acompanha comigo. Logo, se todo o seu corpo estiver o quê? Cheio de luz.
e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Quer ver a luz de Cristo brilhando sobre você? Além dos teus olhos reterem a luz, não deixá-la escapar, você precisa se encher mais. Eu coloquei alguns pontos interessantes aqui, vamos lá. Pontos que você pode ter luz na sua vida. Sua mente está na luz de Cristo? Opa! Qual é a sua rotina? O que você está ocupando a sua mente? Ai, pastor, coronavírus. Só consigo pensar nisso. Não, na verdade, eu estou pensando no jogo do meu time esse final de semana. Gente, nada contra, tá? Você pode pensar no coronavírus, no jogo do seu time. Eu estou perguntando o que está literalmente ocupando a sua mente o tempo todo. Olha, eu só fico pensando no paredão do BBB. O que está ocupando a sua mente? Se a palavra de Deus não tem espaço para ser a prioridade, se sua família, sua esposa, seus filhos, seu marido, seus pais, se isso não é prioridade, se isso não está ocupando a sua mente, literalmente isso não está na luz. Olha, eu vou ser honesto, minha mente ultimamente só está pensando em crise, desgraça, destruição. Está faltando conectar na fonte de energia que é Cristo. Ele diz, se todo o seu corpo for luz, ele vai ser iluminado como um todo, como uma candeia sobre a qual a luz de Cristo brilha. O que mais tem ocupado a sua mente? Além da sua mente, vamos adiante, porque ele fala de se todo o seu corpo. Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Além da sua mente, o teu coração. O teu coração está na luz? Ou ele está preso em mágoa, rancor, ira, tristeza, angústia, medo? Como está o teu coração? Faz uma análise, meu querido, diante do Espírito Santo de Deus. Você não deve nada para mim, mas faça isso diante de Deus. Como está meu coração? Meu coração está apertado, meu coração está triste. Precisamos trazer o coração à luz de Cristo. Semana passada eu também comentei isso com o pessoal no discipulado, nos domos. Eu estava com uma angústia no meu coração, eu estava com uma coisa que estava me incomodando. E eu falei aquilo, eu falei, eu estou triste. E eu trouxe até Deus, falei, Senhor, de onde vem esse negócio? É igual quando Deus perguntou para o diabo, de onde vens? De passear pela terra e rodear por ela. E eu falei, maldito, está colocando tristeza no meu coração com uma coisa tão banal, tão boba. Problemas de verdade, graças a Deus, não está nem dando a mínima. Deus estava cuidando de tudo para mim. Agora, por bobeiras, Deus estava trazendo tristeza ao meu coração. Como está o seu coração? O seu coração está na luz? O que é um coração que está na luz? Ele ama, ele perdoa, ele confia. Ele está em paz. Não tem surtos de taquicardia, picos de hipertensão. Teu coração está na luz? Você está cuidando dele? Ou você está deixando qualquer flecha do maligno atingir teu coração? E vamos além, a não ser o seu coração, mas vamos falar de todo o corpo. Sua boca está na luz, criatura? Oh, Jesus amado. Não, porque vai morrer um 100 aqui na aldeia. Não, eu acho que tem... eu não sei não, hein? O que você anda disseminando com a sua boca por aí? Intriga, fofoca, mentira, calúnia? Ou você está disseminando a palavra de Deus? Tua boca está na luz. Todo o teu corpo, ele falou no versículo 36, todo o seu corpo. Às vezes a gente peca demais com a boca. O livro de Tiago fala sobre a língua de maneira específica. Ele fala que a língua, sendo um pequeno órgão, um dos menores de todo o corpo, é capaz de dominar o homem e levar ele para onde ele quer. É como o leme de um navio, sendo tão pequenino, você mexe e ele determina para onde o navio vai. Você vê Tiago falando que a língua é terrível, a boca é terrível, no sentido do que nós declaramos. Aquilo que você declara tem poder. Tua boca está na luz?
Então abençoa teu filho e não fala que ele é uma desgraça. Ah, eu não aguento mais esse demônio. Não, ele é uma bênção de Deus. Ele pode estar até meio perturbado, não? Isso aí você e Deus sabe. Mas ele é uma bênção de Deus na sua vida. E se nós começarmos a abençoar eles, se nós começarmos a orar por eles, educar da maneira correta, colocar os limites segundo Deus ensina que devemos colocar, vai ser sempre uma bênção, não vai ser um demônio. Não, porque é aquele traste do meu marido. Não vamos entrar no mérito, pode ser até que ele seja um traste, né? Mas quando você declara isso, você não está abençoando e profetizando a vida dele. Não, porque a histérica da minha esposa, meu querido, pelo amor de Deus, declara com seus lábios aquilo que é a luz de Cristo. Olha, ela está passando um momento difícil, mas eu creio, Deus está provendo todas as coisas e ela é uma grande mulher de Deus. A sua boca está na luz. A sua boca está na luz. E olha, eu vou dar só mais um exemplo aqui. Não, porque esse governo... Gente, desculpa, você já viu algum governo bom? Ah, eu sou partidário, vocês sabem disso. Eu nunca vi um governo... todo governo tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Todo governante vai fazer coisas muito boas e vai fazer coisas terríveis. Todo governo é assim, desde que o mundo é mundo. Desde a instituição da democracia pelos gregos, sempre foi assim. Essa história de ter político de estimação, não, porque esse aqui é infalível. Como infalível? Aí vem a notícia, vem a verdade, vem à tona que o cara que era infalível fez besteira, prejudicou muita gente. Não, isso é mentira. Ou seja, tua boca não consegue declarar a real. Que neste mundo, o coração do homem é corrupto e enganoso. E todos que estiverem no poder, o nosso papel, o que Paulo fala que nós devemos fazer com a nossa boca? Com relação aos governantes. Nós devemos fazer o quê? Orar por eles, abençoar eles. Ah, mas o cara está fazendo besteira. Tudo bem, o outro também, e o outro também vai fazer, e o próximo que entrar, e assim por diante. Nós sabemos disso. Agora, o nosso papel é abençoar. Ah, então a gente não tem nenhum papel social de crítica? Claro que temos. Mas eu estou sendo muito honesto. É um absurdo ver pessoas que se intitulam cristãs insultando governantes. Insultando. Usando palavras baixas. Ah, então você está defendendo? Não, eu também não estou feliz com o que eu estou vendo aí pelo governo. Não estou feliz, não estou contente. Mas longe de mim, jamais eu insultaria um governante. Jamais eu desrespeitaria, eu não desrespeito nem quem passa do meu lado na rua, porque eu vou fazer isso com alguém que foi eleito democraticamente. Eu estou dizendo o que Paulo fala. Paulo diz, gostando ou não do governante, ore por ele, para que Deus toque o coração daquela criatura e ele possa abençoar a vida do maior número de pessoas, possa governar com maior justiça e equidade. Assim é. E não importa se é de esquerda ou direita. Ah, é um de esquerda que assumiu o governo. Não tem problema, ore. Abençoe a vida dele. Não insulte. Amém? Onde está a tua boca? Estou falando sério, está cheio de cristão. Quando o assunto é política, agora até que está leve o assunto, né? Mas deixa começar a campanha. Deixa começar as campanhas eleitorais. Eu vejo crente perdendo o juízo. Entrando ali e fica na loucura da internet, digitando e debates e... Meu Deus do céu, onde está a tua boca? Né, que hoje agora está nos dedos também, né? Você pode digitar o que você declara. Então vamos lá, além da sua boca, onde estão as suas mãos? Aí sim entra a parte da digitação. O que você tem feito com essas mãos? Abençoado? Bom, nas próximas semanas, desde que você não abrace, não beije e não aperte a mão de ninguém, já está bom. Mas, por questão de saúde pública. Porém, o que suas mãos têm feito? Elas estão na luz? Ou elas estão nas trevas? Ou elas estão cometendo atos ilícitos para benefício próprio? Ou elas estão ajudando? Elas estão abençoando? Elas estão doando àqueles que precisam? Ou elas estão apenas
trazendo para si. As suas mãos estão na luz. O que você tem feito com esses braços? O que você tem feito no sentido de... A mão, sem dúvida, é o maior instrumento de serviço que nós podemos imaginar dentro da palavra de Deus. Através das mãos nós abraçamos, nós doamos, nós encorajamos, nós levantamos alguém. A mão simboliza o teu serviço no reino de Deus. Como você tem prestado esse serviço? E não só no reino de Deus, como você tem utilizado as suas mãos na sua vida profissional, lá no secular, no dia a dia, na sociedade. Como você tem feito uso das suas mãos? Chamado braço curto? Já viu aquela história do... Como que era o nome daquele dinossaurinho? Horácio. Lembra do Horácio? Horácio era um dinossaurinho daqueles quadrinhos, né? E como todo pequeno tiranossauro, as mãos deles eram aqui, né? Então tudo é braço curto. Ah, não dá, o braço é curto, aqui não dá para eu fazer. Eu lembro que eu tinha um colega de trabalho, quando eu atuei na prefeitura, eu fiquei 10 anos trabalhando no município. E eu tinha um colega de trabalho que ele era fora de série. Eu não acreditava como alguém podia ser tão cara de pau. Ele chegava de manhã, na segunda-feira, com um paletó de lã, aqueles paletó grosso, não podia estar o calor que fosse. Ele pegava o paletó, colocava sobre a cadeira, falava um oi ali, pessoal, tomava um café e ia embora. Assinava o ponto e ia embora. E aí o cara desaparecia. Era a rotina dele, toda semana ele fazia isso. Ele desaparecia. Não aparecia na segunda o dia inteiro, não vinha na terça, não vinha na quarta, não vinha na quinta. Quando chegava sexta-feira, depois do almoço, ele aparecia. Assinava o ponto todos os dias que ele não veio, batia um papo pessoal, sacudia o pó do casaco, colocava o paletó e ia embora. E um dia eu fiquei tão assim que eu virei para ele, eu não aguentava mais. Eu falei, cara, deixa eu ser honesto com você, você não tem vergonha na cara? Eu falei isso para ele, com todas as letras. Você não tem vergonha na cara de fazer isso? Aí ele, eu? Eu não estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para ganhar meu salário. Eu ganhei um cargo aqui do prefeito e eu vou ficar aqui só para... Eu vim aqui para ganhar o meu dinheiro. Eu falei, cara, mas você é muito braço curto. E aí ele me deu essa expressão, eu falei, não, eu nem braço tenho. Ele levava tão na boca, ele falou, não, eu nem braço tenho. Não é braço curto. Porque braço curto ainda faz com má vontade, ele nem fazia nada. E realmente ele ficou alguns meses assim, até que não era aqui nesse município, era o município onde a gente morava, até que o próprio prefeito não aguentou e falou, não, aí você já está exagerando, e mandou ele embora. Onde que eu quero dizer? As suas mãos são a tua principal maneira de mostrar o teu trabalho. Como você tem utilizado? Onde? Em que ambiente? O que você está servindo com as tuas mãos? Bênção ou maldição? Reveja os teus conceitos. Olha como você está usando. Além das tuas mãos, além da tua boca, além do teu coração, da tua mente, vamos lá. Vamos pegar um pouco mais pesado aqui. Vamos perguntar se a sua sexualidade está na luz. Eita nós. Jesus ajuda. Sim, sua sexualidade. Como você tem controlado isso? Como você tem lidado com isso? Com pornografia? Com pensamentos ilícitos? Gente, vamos falar aqui com todas as letras. O sexo não foi criado pelo diabo. É algo que foi criado por Deus. Não apenas para multiplicação, mas também para satisfação pessoal. Do casal. Do casal. Agora, como as pessoas têm lidado? O que a nossa sociedade tem falado, principalmente nas últimas décadas? Sexo é livre. Com quem quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. Não importa se é homem, se é mulher, se é transgênero. Não importa. O importante é sentir prazer. Essa é a linha de pensamento aí fora. E a palavra de Deus, o que ela diz? Como ela lida com a sexualidade? Como está? A nossa sexualidade dá para ser trazida à luz de Cristo? Ou nós estamos em meio às trevas? E para a gente encerrar, ainda tem mais coisa. Como está o teu espírito na luz? Ele está na luz? Você está com a chama acesa aí? Ou você não sente mais a mínima vontade de orar? Você não sente mais a mínima vontade de ler a palavra de Deus? Eu lembro que a Sara um dia comentou algo que eu achei tão poderoso que ela falou. Ela falou, pastor, sabe por que as pessoas não gostam de orar? Eu tenho uma teoria. Eu falei, pode falar, Sara, me diz. Ela falou, na antiga religião dos nossos pais,
na antiga religião cristã da igreja romana, toda vez que alguém fazia uma besteira, toda vez que alguém cometia um pecado, ela ia lá e se confessava. E como punição, o que mandava a pessoa fazer? Tá entendendo? Então incultou uma cultura, criou uma cultura, né? De que orar é uma penitência. Gente, diante do Espírito Santo de Deus eu falo, não tem coisa mais maravilhosa do que você poder esquecer da sua agenda, do mundo, se fechar num lugar a sós e sentir Deus falando com você. Não tem coisa mais preciosa. Mas gerou-se uma cultura de que orar é penitência. E tudo que é obrigação ninguém gosta. Vou te dar um exemplo. Você começa um emprego novo, você está empolgado, você está produzindo e tal, e a coisa está fluindo e você está feliz. Os anos vão se passando e se aquilo cair numa rotina, você começa a encarar aquilo como uma obrigação. Eu preciso ir para receber meu salário. Tudo que é obrigação é ruim. Se você vem para a igreja por obrigação, é ruim. Tudo que é obrigatório, no sentido de peso, de punição, nosso corpo já se fecha, nosso espírito já se fecha. E aí eu pergunto, o teu espírito está na luz? Como eu sei se meu espírito está na luz? Eu penso em Deus, eu quero estar conectado com Deus, eu sinto algum desejo de orar, eu sinto algum desejo de estar ouvindo louvores, eu sinto algum desejo de estar lendo a palavra e meditando nela. Olha, eu acho que está meio apagado o meu espírito. Então está na hora de reacender. E nós só reacendemos através de... Não tem outro jeito. É o tal chamado devocional, tempo devocional. Estou gastando tempo na presença de Deus, em oração, em leitura da palavra e até mesmo fazendo ali ou jejuns ou outras atividades que eu possa glorificar a Deus. Não tem jeito. Ou o teu espírito está carregado da luz de Cristo ou ele está meio apagadinho. E para a gente encerrar, Efésios 6,12 faz lembrar o seguinte... Às vezes alguém pode ouvir essa pregação e ficar pensando, nossa, eu não presto mesmo. Nossa, eu sou uma porcaria mesmo. Jesus. Eu desisto de mim mesmo. Não. Entra mês, sai mês e minha vida espiritual não decola. Deixa eu te explicar uma coisa. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O próprio Jesus resolveu te amar e te perdoar. O próprio Senhor do universo veio a esse mundo para manifestar a luz dele dentro de você e quer que isso se manifeste através de você. Se o próprio Deus investiu tudo isso em você, quem somos nós para dizer que não serve? Não esqueça, tudo isso, toda essa falta de desejo, toda essa falta de luz que muitas vezes acontece na vida de um cristão, não necessariamente é o fim das coisas. Pelo contrário, eu quero te lembrar o que está escrito em Efésios 6,12, que fala que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Traduzindo, nossa luta é no campo espiritual. A nossa luta. Se você está desanimado, se você não tem vontade de ler, se sua boca ainda está pecando, seus olhos estão pecando, seu coração ainda está pecando, entre em luta agora contra os inimigos verdadeiros da nossa vida. Não é contra o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu vizinho, seu colega de trabalho. Sua luta não é contra o seu irmão da igreja. A sua luta é espiritual. São contra aqueles que se levantam, tentando arrastar você para as trevas, tentando tirar você da luz de Cristo. Mas nós temos uma boa notícia para encerrar. O último versículo diz lá no livro de 1 João 1, capítulo 1, versículo 5, o próprio Deus dizendo: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Ele é a fonte. Nós estamos aqui no meio dessa batalha espiritual cotidiana. Todo dia nós somos afligidos por medos, por angústias, por preocupações, por problemas. E todas essas barreiras das trevas, todos os seus inimigos da sua alma vão tentar te arrastar para as trevas, vão tentar tirar a luz dos teus olhos, vão tentar fazer com que você não se encha mais de luz, vão tentar fazer você sequer acreditar que você nasceu para brilhar. Mas a nossa fonte maior
não tem treva nenhuma nele. Ele é luz pura e ele está aqui para nos dar essa promessa.